Ok, estamos de volta. Esse é o Jogo do Poder de São Paulo. Obrigado pela audiência. Eu converso agora com o advogado criminalista, o Dr. Luiz Kogan. Nós estamos falando sobre o mensalão. No bloco anterior, eu te fiz uma pergunta e para mim não ficou muito claro. Parece uma coisa meio técnica, mas o fato do ministro... você falou sobre ele ter alguns terem misturado o fato de quadrilha, formação de quadrilha utilizando o conceito como se fosse organização criminosa. Exatamente. Esse fato de misturar esses dois institutos, ele precisa ser escrito para que seja pedido uma explicação ou basta ele mencionar? A maioria dos votos lá, eles acabam por trazer tudo que é falado, ele consta da ata do porque julgamento. tudo que ele fala, sim, ele consta. Quer dizer, uma coisa mesmo que seja verbal passa a fazer parte da ata. O que acaba sendo objeto de eventual embargo de declaração é o voto que é proferido escrito mesmo. Uhum. Então, e é baseado nesse voto escrito que os advogados vão fazer ou não vão embargar, fazer o embargo. Sim. Muito bem. Agora, voltando à questão da prisão que eu falei, né? Então, pode diminuir o número de anos, de tempo de prisão daqueles que foram condenados? Penso que, em havendo uma grande contradição, pode diminuir, mas é algo que talvez não seja extremamente, assim, muito sensível, porque a espinha dorsal, os ministros já deram um indicativo de como será. Muito bem. Voltando à minha primeira colocação, quando que você acha que esses embargos serão todos julgados, o assunto finaliza, sacramentou, vamos fechar essa caixa, colocar no arquivo e o pessoal vai pagar a pena? Essa pergunta você me deixa assim, numa situação muito complicada. Rony, os ministros têm um corpo de assessores extremamente qualificado, geralmente formados por inclusive juízes, para puxar e empurrar a cadeira, sem dúvida. Não, isso aí não... Não são eles? Não. Tá bom. Mas, assim, o corpo de assessores, ele é extremamente qualificado. Os embargos, eles serão extremamente complexos. Tenho certeza disso, que os advogados não vão deixar passar essa oportunidade, que é a última. Então, em feito todos os embargos e eles distribuídos, penso que não haverá tanto tempo para julgamento, porque nós estamos desde 2 de agosto com esse julgamento. Então, a nossa Suprema Corte, que deveria estar se preocupando com questões que, é lógico, o mensalão atingiu o Brasil, atingiu o país inteiro, mas tem questões que atingem o país que precisam ser levantadas e estão sendo deixadas de lado. Então, casos criminais que, em regra, não são julgados no Supremo, eles tomaram o 2º semestre inteiro. Nós perdemos a Suprema Corte. E provavelmente nós vamos tomar mais 6 meses com o do IBH, com o que se chama mensalão do PSDB. Pode ser. Quer dizer, sim, outro período... Então, e isso não é a ideia. A Suprema Corte, aliás, na Constituição, ela é a guarda da Constituição. Então, se você deixa o país sem a Suprema Corte por um tempo tão sensível, assuntos extremamente importantes, que mexem com milhões de pessoas, eles deixam de ser julgados. Então, penso que os embargos, os ministros vão tentar acelerar o julgamento. Mesmo porque não, porque aí seria uma afirmação. E, no caso, eu quero fazer uma pergunta. Neste caso, o julgamento só considera acabado depois do julgamento disso aí? Tem algum prazo, tipo assim, de que eles não tenham de prescrição, em função de não ter julgado esses embargos? Os ministros já avaliaram as prescrições, né? As prescrições que, em alguns casos, a quadrilha urbana acabou prescrevendo, algumas condenações de quadrilha urbana acabaram prescrevendo, já foram observadas. Não me parece que vai atingir alguma prescrição em 1 mês, que venha a ser o prazo aí para o julgamento dos embargos. Mas a questão da definitividade do caso, o mensalão, ele só acaba o mensalão com o trânsito em julgado dos embargos. Ou seja, quando tiver o acórdão dos embargos, é que acaba o mensalão. E aí, por exemplo, aqueles que tiveram mandato cassado, a partir daí, do trânsito em julgado, ou seja, do voto, do acórdão dos embargos, é que eles não poderão mais continuar exercendo o mandato eletivo. Mesmo porque a Genuína acaba de tomar posse.
Sim, nós tivemos aí recentemente a posse do deputado José Genuíno, o que isso parece para a população algo impensável. Uma pessoa condenada pela Suprema Corte, pelo plenário da Suprema Corte, ela acaba por assumindo um cargo de deputado. Veja, aí vai até onde a presunção de inocência deve permanecer. E o posicionamento hoje do Supremo é que até o trânsito em julgado. Então, até o julgamento dos embargos, ele permanece no cargo, depois não. Bem, aí vem aquela outra discussão, que é o entendimento da Casa de que, mesmo com o julgamento dos embargos, quem determina a saída ou não do deputado é o Congresso, é a Câmara de Deputados. Tivemos um embate entre o ministro relator e o revisor de se a Câmara, o Congresso determinaria ou se seriam os próprios ministros, mas no caso do mensalão acabou se entendendo que por maioria 5 a 4... Sim, mas acabou entendendo por maioria dentro do próprio Supremo. E eu não estou me referindo à questão do próprio Supremo. Ali está claro. Eu quero saber como é que vai ser para retirar o pessoal de lá. Como o Legislativo vai atuar diante disso. Decisão da Suprema Corte... Acabou, né? Acabou. E quem tem juízo obedece. É uma decisão da Corte Suprema. Não me parece que é dado desobedecer. Então... a não ser com certeza não é dado desobedecer. Mas também eu sei que ainda serão objetos aí de levantamentos por parte dos legisladores e talvez, quem sabe no futuro, isso seja mudado. Mas hoje a decisão... Do ponto de vista de leis, jurídico, do dia a dia, você como criminalista, o julgamento do mensalão mudou algum conceito que você tinha? Mudou. Rony, ele mudou, o julgamento do mensalão ele foi um paradigma para o Brasil. Em que sentido? No sentido da população começar a acreditar que também as pessoas de colar branco, elas podem ir para a cadeia. Ainda não tivemos as prisões, mas já temos aí a sinalização do julgamento dos ministros. Com relação à criminalidade, uma teoria bem simples que eu vou fazer aqui em um minuto, ela definiria o que a população pensa sobre os criminosos de a classe social mais abastada. Nos Estados Unidos, aliás, onde o senhor já foi vereador, eles fizeram uma pesquisa em que uma universidade americana colocaram 2 carros, um em um bairro muito pobre e outro carro em um bairro muito rico e deixaram o carro lá por uma semana. No bairro muito rico, o carro permanecia lá. No bairro muito pobre, o carro estava com o vidro estourado no dia seguinte e as rodas, tudo havia sido levado, banco, DVD, etc. A primeira conclusão que se tirou desse estudo pelos cientistas foi de que a pobreza, ela gera a criminalidade. Os pesquisadores continuaram e foram no bairro mais abastado, que estouraram o vidro do carro nesse bairro e deixaram lá mais um dia. No dia seguinte, nesse bairro rico, o carro ele estava totalmente depenado, sem rodas, sem... a roda traseira havia sido levada, o som, bancos, etc. Qual a conclusão que se tirou dessa experiência? Dessa experiência tirou-se que não é a pobreza que ela gera criminalidade, mas sim a impunidade que gera criminalidade. E a oportunidade. Exatamente. Então agora nós estamos tendo aí com o mensalão um paradigma de que deputados, pessoas do alto poder do governo, do alto escalão do governo, banqueiros, essas pessoas também elas estão sujeitas à lei e devem respeitar, porque ser honesto não é um direito, é uma obrigação. Somente isso. Muito obrigado, doutor Luiz. Eu que agradeço, foi muito honra. Uma honra. Tá bom, muito obrigado. Você que está em casa, também muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo domingo com outro Jogo do Poder aqui de São Paulo, todos os lugares do Brasil. Receba o meu abraço. Até lá, boa noite.